Levantou-se Pedro com os 11 e, erguendo a voz, os advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Só isso mesmo, depois nós vamos acompanhar outros textos. Se você pretender ficar com a sua Bíblia aberta, é muito melhor. Queridos, nós temos aqui o único tratado histórico do Novo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia para estudar um pouco dos 27 livros do Novo Testamento, você vai perceber que o único livro como tratado histórico e que dá base para toda a produção literária e doutrinária do Novo Testamento é o texto produzido pelo nosso querido irmão Lucas. Todos vocês já sabem que ele foi um tratado encomendado por um alto funcionário da guarda pretoriana lá na cidade de Alexandria, no Egito, cognominado de Teófilo. Ele responsabilizou Lucas, provavelmente, para produzir duas biografias. A primeira biografia foi o Evangelho, conforme escreveu o nosso irmão Lucas, endereçando aquilo que Jesus Cristo de Nazaré estava realizando nos termos da Judéia, Peré, Idumé, Itureia, Traconíates, Samaria e Jerusalém. Os textos de Lucas, eles possuem uma característica muito evangelística, a fim de comunicar com as nações gentílicas aquilo que o Senhor Deus estava primeiramente realizando através de Cristo e a posteriori, depois realizando através dos apóstolos. Quando você faz assim uma análise muito superficial desse texto, você compreende que ele possui duas características gritantes. Do capítulo 1 até o capítulo 9, 10 e 11, você tem um espectro marco-petrino. Provavelmente você tem Lucas dando uma atenção preponderante àquilo que Pedro realizava nas comunidades mais domésticas, com uma característica mais ortodoxa. Mas quando você abre a partir do capítulo 13 da igreja em Antioquia da Síria, que foi a igreja no primeiro século que evangelizou o planeta daquela ocasião, você tem uma expectativa muito mais aberta e gentílica, porque tem abrindo o ministério do apóstolo Paulo, bem como as três grandes expedições missionárias que o nosso querido irmão Lucas registra. Quando você faz uma análise cronológica do texto lucano, aqui no Atos dos Apóstolos, você percebe uma quantidade de anos entre 28 e 34 anos. A oportunidade que Lucas tem de registrar e trazer para nós aquilo que os discípulos realizaram ao longo de 3 décadas e meia. Na primeira expedição, por exemplo, do apóstolo Paulo, entre os anos 47 e 48 do primeiro século da era cristã, ele faz um desdobramento missionário com Barnabé e João Marcos. Eles vão para a cidade de Cesareia Marítima, saindo de Antioquia da Síria, faz uma conexão portuária, contorna as ilhas de Salamina, faz outra conexão portuária, prega a palavra de Deus em Pafos, em Pergue, na Panfilha, em Atália, e acessa pela primeira vez uma comunidade gentílica incorporada ao Império Romano no ano 25 a.C., que nós conhecemos como a Galácia do Sul. Ele prega em Antioquia da Psídia, em Listra, em Icônio, em Derbe. Na segunda grande expedição missionária, o apóstolo Paulo tem um profundo desentendimento com Barnabé por conta da fragilidade de João Marcos, quando ele apartou na primeira expedição missionária e voltou a estar aos pés de Pedro, na região de Pafos ou Pergue, na Panfilha. Por conta disso, a própria Bíblia diz que a desavença entre Barnabé e Paulo foi tão grande que Paulo, tendo pegado Silas, Barnabé pega João Marcos e Paulo faz uma rota oposta. Entre os anos 50 ou 51 do primeiro século da era cristã, ele contorna os termos da Sicília, no alto da Frígia, Capadócia, sem acessar o Vale do Lico, e prega mais uma vez em Listra, Icônio, Derbe, Antioquia da Psídia. E quando ele está numa região que nós conhecemos como uma região anatolina, em Troade, ele tem assim um desejo muito grande de pregar a palavra de Deus lá na região de Éfeso. Mas ele contempla um varão macedônio que diz: ei, rapaz, atravessa a Macedônia e nos ajuda.
Ele faz uma conexão portuária, prega em Anfípolis, Apolônia, Filipos, Tessalônica, Bereia. Ele vai para os termos mais baixos da Acaia, prega em Atenas, contorna o Istmo, e por 18 meses ele prega na capital meridional do Império Romano, na região da Acaia, na cidade de Corinto. Na terceira grande expedição de Paulo, aí você tem a oportunidade de identificar a obra de Paulo sendo feita tal como foi na segunda expedição, com uma abrangência. Ele vai para a cidade de Éfeso, porque tem da parte de Deus, quando está em Antioquia, da Psídia, essa permissão de colocar os seus pés ali. Agora preste atenção, os historiadores mais competentes têm administrado a possibilidade de que quando Paulo atingiu a região da Ásia Menor e Meridional, em torno de 4 milhões de asiáticos teriam escutado sobre o poder do nome de Jesus de forma direta e indireta por intermédio da ministração de Paulo. Tanto é verdade que um único discípulo de Paulo, chamado Epáfras, fundou um conglomerado de igreja em 3 grandes cidades naquela época, Hierápolis, Laodiceia e Colossos. Então você tem aqui em 32 ou 34 anos, uma igreja tomada de discípulos sem qualquer tipo de benefício governamental, que balançou o mundo. É uma igreja tomada de responsabilidades com o Senhor desta obra e que teve a oportunidade de balançar a estrutura do universo. Se você estudar, por exemplo, o Império Romano, já desde os dias de Júlio César, nós tínhamos em torno de 480 mil quilômetros de pavimentação, acerca dos quais 86 mil eram asfálticos. Foi descobertas agora recentes cidades arqueológicas, e uma delas revela uma via chamada Ápia, que liga a cidade de Capua a Roma, estando hoje como estava um século antes da era cristã. Então, o Império Romano tinha a possibilidade, principalmente com a Pax Romana, e a perseguição aos cristãos começa na 6ª década do 1º século da era cristã. Portanto, a Pax Romana garantia o ir e o vir, o evangelho de Jesus Cristo era de forma muito indubitável, peremptória, ventilado em todos os termos que eram dominados pelo Império Romano, que era caracteristicamente ligado ali ao Mediterrâneo. Aonde encostava uma caravela, tinha alguém pregando o evangelho. Aonde encostava uma embarcação, uma galé, tinha alguém pregando a mensagem. Mas como isso começou? Quando você abre aqui esse texto que eu li para você, é o capítulo inicial, é o preâmbulo, é o prólogo, é a introdução do que acontece, é Atos capítulo 2. E você percebe que uma igreja tão poderosa como essa consegue obter recursos e resultados fenomenológicos, tais como resultados que nós nunca vamos atingir. 12 homens, com mais alguns, somando 120, conseguem balançar a estrutura de um império mediante o poder de uma mensagem que é anunciada. Nós temos, por exemplo, um poder tão grande nesse tratado, que alguns historiadores chegam a considerar a possibilidade de que, se Lucas tivesse escrito a carta aos Hebreus, teria sido Lucas e não Paulo o maior autor neotestamentário. Você tem entre 28,9% a 31% de produção literária lucana no Novo Testamento. E ele faz questão de mostrar para mim como que começou. E como que começou esse desenvolvimento? Através de uma atuação do Espírito Santo, que inaugura de forma pública e coletiva a igreja, que estava então restrita a um cenáculo tomado de 120 pessoas. As pessoas que estavam lá fora sentem o poder do Espírito Santo e são atraídas por manifestações de glosso e de xenolália. Eles chegam até a porta do cenáculo, estupefatos, maravilhados com aquilo que estava acontecendo dentro da igreja. Logo, o poder do Espírito Santo manifesto nessa pequena comunidade cristã, ele tem essa capacidade exorbitante de atrair as pessoas que estão lá fora para vocês que estão aqui dentro. É a oportunidade, pela primeira vez, que Jesus estabelece não uma estratégia de marketing, porque eu não gosto dessa ideia de pegar contextos bíblicos e todo o contexto bíblico e transformar numa mensagem mais voltada à mentoria e a coach. Eu até posso administrar tais possibilidades, mas o Espírito Santo tem esse poder de fazer com que as pessoas que estão lá fora, minimamente desinteressadas ao que está acontecendo aqui dentro, mas o poder do Espírito Santo é capaz de atrair quem está lá para observar o que se faz, nem sempre, às vezes, a sua vida. Tanto é que Francisco de Assis, no 12º século da era cristã, ele disse: "Ô prele, cabeça de prego", ele disse: "Sim, senhor, em todo tempo prego o evangelho, e se necessário for,
utilize palavras. A maior pregação da igreja é a própria vida. Mas como começou? Bom, começou, pastora Laílson, pastora Gislene, com a pregação do evangelho. Logo eu tenho que ver aqui quais são os epitetos, as características, quais são as nuances desta mensagem. Eu li para vocês aqui, dos versículos 14 ao versículo 16. Mas, do versículo 14 até o versículo 15, eu tenho aqui 5 pontos fundamentais para serem levantados. Primeiro, um discipulado voltado à pregação da palavra de Deus. A Bíblia diz que quando, veja bem, nós sabemos assim que Pedro ele tinha uma característica iletrada. Por mais que eu não concorde com a ideia, preste atenção no que o pastor está falando. Eu não concorde com a ideia de que os discípulos de Cristo eram profundamente analfas de pai e beta de mães. Porque qualquer personagem desse tempo teria que ter o domínio superficial. No latim não, no grego, no hebraico e no aramaico. Então, era provavelmente que estes homens analfabetos fossem poliglotas. Por exemplo, a Cleópatra de Alexandria, a 14ª Ptolomaica do regime dos alexandrinos, ela, com 7 anos de idade, falava 5 idiomas. Então, era natural que as pessoas pudessem conversar em diversos idiomas, porque era uma característica do primeiro século da era cristã, por mais que esses homens e esses indivíduos não estivessem matriculados na academia de catequese em Jerusalém. Talvez por isso nós temos hoje um clichê de que todos aqui eram analfabetos. Mas o Espírito Santo manifesta o que acontece pela primeira vez? Esse discipulado se levanta para pregar. A pregação da palavra de Deus precisa voltar aos altares das igrejas. Nós estamos administrando um processo, e com muito respeito, eu sei que não é o caso desta igreja, de estupidificação bíblico-teológica tão fenomenológica que as pessoas têm avesso ao conhecimento. 54,68% dos pastores nunca lerão a Bíblia. Existem discípulos e obreiros que sustentam gravatas no seu pescoço, que pensam que os apóstolos eram esposos das epístolas, que Jesus tocava um instrumento por nome de esquife. Existem pessoas dentro da igreja que têm avesso total e completo a uma exposição ordinária. A primeira coisa que Pedro fez, ele se levantou para pregar a palavra de Deus. Ele faz o uso do Antigo Testamento, dos versículos de número 17 a 21, 25 a 28, 34 a 35, porque a primeira pregação de Pedro, ela pode ser analisada aqui do versículo 14 ao versículo 36. Lucas dedica grande parte do capítulo a dizer que Pedro levantou-se para pregar. Os pregadores puritanos que fizeram uma reforma dentro do anglicanismo de Henrique VIII a partir de 1534, mas com a permissão de Eduardo VI e Elizabeth I, eles diziam que para isso foi desenvolvido o púlpito para esconder os joelhos trópicos de um pregador. Eles diziam que a parte mais importante do sermão é a leitura do texto, porque ela é desmunida das invenções mirabolantes daquele que fala. Richard Baxter, um pastor puritano, entrou em Kidderminster, na Inglaterra. Ele ficou 15 anos lá, não tinha um crente. Quando ele saiu, 15 anos depois, nenhum descrente tinha na cidade. Ele é tido como o maior dos pastores puritanos daquela época. Sabe qual era o segredo dele? Exposição da palavra de Deus. Ele disse: se tem algo que me irrita, é um pregador cheio de pilhareias, que sobe no altar para entreter o público que lhe assiste, sem qualquer compromisso com a exposição bíblica. Quando nós temos um altar nas nossas igrejas em que a exposição bíblica é trabalhada, é motivo, querido. Aí é de cortar facão na igreja, oh glória. É motivo que você dá glória a Deus, é de pé. Porque quando a palavra de Deus é aberta, a transformação do evangelho toca na alma daquele que se assenta e o nome de Jesus é glorificado. Number 2, uma pregação centrada na palavra de Deus. Veja bem, aqui no versículo 17, no versículo de número 21, o próprio Pedro usa Ageu para consubstanciar historicamente o que estava acontecendo. Quem foi que disse isso a ele? Era alguém voltado às Escrituras. Lia a palavra de Deus. Dos versículos 25 ao 28, do 34 ao 35, Pedro usa os Salmos 16 e o Salmo 110. É alguém que pauta a sua mensagem à luz de textos bíblicos. Uma pregação centrada nas Escrituras, na palavra de Deus. Pode até talvez não amassagear o seu ego, pode às vezes não produzir coceira no seu ouvido,
pode às vezes não satisfazer os seus intentos mais profundos e psicobiosociais, mas transforma a sua alma. Tanto é que a palavra não é tida como pluma, como martelo, porque ela bate. Não é tido como lã, ela é tida como espada, porque ela corta, separa os milindres mais intensos do coração do homem. Uma igreja onde a exposição bíblica ela é mencionada, o nome de Jesus é glorificado, porque no princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a manifestação do Verbo de Deus, manifesto de forma corpórea aqui nesta terra. E ele deixou para nós a sua própria palavra, o seu próprio verbo aqui, escrituristicamente, na sua mão. Os rabinos mais antigos diziam que se você colocar um livro sobre a mesa, até o vento vira a página, só o preguiçoso é que não lê. Lamentavelmente, nós vivemos em uma era onde a média de leitura do brasileiro, aqui no nosso país mesmo, é de 4,2 livros por ano e 2,9 concluídos. As pessoas têm profunda dificuldade de ler, de examinar. Mas Pedro se levanta, ele usa as Escrituras, porque a sua pregação é centrada na palavra de Deus. Olha aqui para mim, por gentileza. Quando a palavra de Deus ela é pregada, ela é anunciada dentro de uma comunidade de fé. Pode ter certeza, o diabo até se levanta, mas ele cai pelo poder desta palavra, porque a igreja verdadeira sustenta as verdades que são eternas. Você pode dizer glória a Deus? Terceiro lugar, perfume de Cristo. Uma pregação sobre o sacrifício de Cristo. Meu Deus, se a gente fica assim, e eu fico assim, né? Ui, meu Deus, me deu uma mensagem. Não tem, a mensagem foi dada, preza, abertado. É simples. Ah, mas o senhor fala aí difícil. Não, mas no fim de tudo é o sacrifício de Cristo. Pronto. Pedro, ele prega, pastor Anailson, sobre o sacrifício de Cristo. Ele diz, olha assim, ó, ele foi entregue pelo determinado tempo. Ele usa isso no versículo 23, ele usa isso no versículo 24, ele usa isso no versículo 36. Ele prega sobre o sacrifício de Cristo. É a capacidade que Deus tem de colocar-me no meu lugar, vestindo a minha própria natureza. Tanto é que até 325, quando Constantino vence Maxêncios na Ponte Milvia, e ele acredita que a sua vitória foi uma vitória caracteristicamente ligada a uma experiência apofática de visão que ele teve. Então ele atribui a sua vitória contra um exército muito maior do que o dele ao próprio Cristo. E ele promulga um édito chamado Milão. Esse édito não sanciona o cristianismo como religião oficial do império. Pelo contrário, apenas dá liberdade para que os cristãos pudessem proferir a sua fé. Ele faz uma aliança com Licínio, que era o imperador do Oriente, e ele permite com que os cristãos dialoguem livremente no Império Romano. Tanto é que Gregório de Nazianzo diz que estava tão difícil andar em Roma, que quando você andava lá e comprava um pão, o padeiro perguntava, o filho é gerado ou o filho é criado? Diante disso, desenvolveu-se até 325, na promulgação do Concílio de Nicéia, 82 heresias sobre a cristologia, porque ninguém compreendia de fato essa natureza teantrópica, hipostases, Deus de Deus, luz de luz, homoúsios de mesma substância. Até a pessoa de Vereshua, Venetzari, Vemeler e Rudim, até a pessoa de Cristo, Deus sabe o que é dor, nunca sentiu dor. Até a pessoa de Cristo, Deus sabe o que é a morte, mas nunca morreu. Na comunicatum idiomatum, na comunicação das naturezas, de um ser perfeitamente divino e perfeitamente humano, humanamente divino e divinamente humano, Jesus experimentou os teus traumas, as tuas dores. Ele recebeu sobre o corpo a penitência do pecado. Tanto é que Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, disse o seguinte, o que ele não assumiu, ele não curou. Atanásios, o anão negro, que foi um dos grandes defensores no Concílio de Nicéia, e antes um pouco de Constantinopla, ele disse, se Jesus Cristo de Nazaré não é Deus, todos nós estamos perdidos. Foi exilado 5 vezes pelo imperador Valente, Constâncio Clório, por Juliano o Apóstata, para defender essa ortodoxia. Então esse Deus, ele se manifesta territorial e corporealmente
na natureza. Aí Pedro se levanta para pregar a mensagem do sacrifício de Cristo. Muito bem exemplificado, por exemplo, por John Owen, que escreveu uma frase muito linda no seu livro A Morte da Morte na Morte de Cristo. Foi porque ele morreu que você está vivo para glorificar e bendizer ao nome do Senhor. Oh, glória! Morte, tu morrerás. Tu pensas que és a tal, a senhora de todos os horrores. Só porque venenos e armas são instrumentos pelos quais os homens chegam perto de ti. Morte, tu morrerás, porque tu és apenas a parábola de um sono. E o meu Senhor, sabendo disso, me faz repousar todas as noites, para que quando os amados da minha família me veres acordar pela manhã, eles já não se assustarão quando me veres dormir em teus braços. Porque morte, há uma esperança para mim. E não há uma esperança para ti, porque eu conheço um Deus e sirvo esse Deus que venceu a morte. Portanto, eu estarei vivo e presente no dia do teu funeral, porque há uma esperança para esta igreja e não há uma esperança para a morte. Levante a sua mão nesta manhã. Ele venceu a morte. Número 3, uma pregação, já falei, hein? Ele acorda, você está dormindo. Número 4, uma pregação sobre a ressurreição. Oh, glória! Oh, glória! A ressurreição. Está aí no versículo 24 também, no versículo 32, Pedro falando sobre a ressurreição de Cristo. Oh, glória! Irmão, Jesus, olha que coisa engraçada, pastor, que coisa poética, né? Que coisa agostiniana. Nenhum defunto que topa com Cristo enquanto ele está vivo, na sua natureza teantrópica, na hipostase, na união das naturezas, nenhum morto que topa com ele fica morto, todo morto. E isso prefigura essa ideia, prefigura perfume de Cristo, porque nenhum morto que encontra com Cristo enquanto ele está escravo da nossa natureza, nenhum morto fica morto. Topou com Cristo, ele se levanta, e acontece com todos. Sabe por quê? Porque ele carrega sobre si o dom da vida de Deus. Sabe por que tu está vivo aqui nesta igreja? Porque ele morreu no seu lugar. Sabe por que tu está aqui levantando a sua mão e bendizendo ao nome dele? Porque ele pagou a sua conta. E pastor, quando ele foi crucificado lá no Calvário, ele usa aquela palavra jurídica, tetelestai. Ele rasga contra esta igreja o escrito de dívida, e hoje ela pode exaltar e bendizer ao nome do Senhor. Uma pregação sobre a ressurreição de Cristo. Irmão, a gente fica assim procurando. Eu mesmo que sou pastor de igreja, já tem 20, não sei quanto. O senhor tem muito tempo também, né, pastor? Eu tenho assim 44, faço 40. O senhor tem mais ou menos, né? O senhor está mais bonito, né, pastor? Aqui está melhor, as ovelhinhas cuidando mais. Oh, glória, aleluia. Diga glória a Deus, igreja. A igreja cuidar do pastor, irmão, o pastor, ô bicho rei, meu Deus do céu, pastor. No grego a palavra é poimen, proteger enquanto pasta. É a função do pastor. É proteger enquanto apacentar. No hebraico é roi. São 3 consoantes do Aleph Tav. Resh, cabeça. Rain, olhos. Yud, braço. Então a função do pastor, epistemologicamente, à luz de uma filosofia de interpretação, é você mentorar, você observar e você guiar. Mas hoje, coitado, o pastor, ele é chamado para resolver problema que ele não causou. E a gente escuta cada desabafo no gabinete pastoral. Menino, tu está por fora. Eu não sei se acontece aqui. Estudinho, uma irmã chegou no gabinete lá em Uberlândia e disse: pastor, eu vou colocar Deus na parede. Eu fiquei assim pensando, ela olhou para mim: o que foi, pastor? O senhor está sério? Eu falei: estou pensando, qual parede, irmão? Qual parede? Eu estou preocupado porque, irmão, deixa eu dizer para ti, larga de dar trabalho para pastor, eu sei que você não dá não. Deixa eu dizer para ti, às vezes Deus te coloca num caos tão grande que não tem ninguém para te ajudar. É Deus querendo que você desenvolva, a partir do caos que você está experimentando, uma relação profunda e sólida com Ele. Este vento vai passar e a glória da última casa será maior do que a da primeira. Eu disse, irmão, o Senhor Deus, Ele criou um universo de 100 bilhões de anos-luz de diâmetro. O Sol, que é uma estrelinha de quinta grandeza, ele converte 4 trilhões de matérias orgânicas em energia solar por segundo, e o poder do Sol viajando a 300 mil quilômetros por segundo atinge a minha pele em 8 minutos, e a senhora está querendo dizer para mim, vai colocar Deus na parede? Qual é a parede, pelo amor de Deus? Irmão, teu Deus é grande demais, irmão. Ele morreu no seu lugar, e a maior vitória você já obteve lá na cruz do Calvário. A dívida, ela foi rasgada, e o nome dele é glorificado. É assim.
Em quinto lugar, uma pregação que glorifica o Filho, porque ela é cristocêntrica. Irmão do céu, ô raridade, meu Pai. Irmão, mas dá, pastor, mas dá dó. Mas assim, eu fico pensando, tanto que a igreja, pastor, eu sei que não é o caso, o senhor, pelo amor de Deus, não leve essa palavra de forma, mas o tanto que a igreja brasileira, em muitos espectros, ela é estupidificante porque foi estupidificada. Ela foi deseducada. Eu participei agora, pregando a palavra, num grande congresso de obreiros, mas grande. Um dos preleitores, ele disse, irmão, vou pregar aqui, eu não vou nem abrir a Bíblia. Faz que eu morri. Se eu vou te dar aqui agora 10 conselhos. É que o pastor está aqui, tem empresário? Tem alguma coisa aqui? É claro, meu Deus. Ele vai fazer. Mas substituir a centralidade do evangelho por conta de elementos que são de sobremesas. O próprio Paulo, quando escreveu para Timóteo, falou assim, ó, pregue a palavra. Em tempo, fora de tempo. Porque chegará um dia em que a própria igreja levantará para si líderes que não farão absolutamente nada, a não ser produzir coceira nos ouvidos de quem escuta. Eu tenho defendido uma tese no Brasil, de que antes de Deus acender o calor no seu coração, Ele liga luz na sua mente. O evangelho não pode apenas aquecer a alma, ele precisa confrontar entendimento. O evangelho não pode massagear apenas o nosso coração. Eu sei que ele levanta, ele cura, ele restaura, ele batiza no poder do Espírito Santo, ele traz renovo, ele traz vida, ele pega o abatido, exalta, ele abate quem é exaltado, ele faz o que ele quer, a obra é dele, a glória é dele, a unção é dele, mas ele precisa tocar na tua mente pelo poder do evangelho e da palavra. Diga glória a Deus. O outro lê um texto, isso é doido, e eu no meio. Eu só apanho. Eu estou cansado de apanhar. Porque aí eles começam a desenvolver um argumento, não conseguem tocar o povo. É assim, não sei se aconteceu com o senhor. Aí a hora que eu vejo que ele não está conseguindo, está patinando para lá, patina para cá. Aí eu digo, eu vou começar a apanhar agora. Aí ele já pega o microfone, deixa de formalidade, deixa... Pega para cá, deixa de etiqueta e tal. Aí ele começa a bater em conhecimento. Irmão, o problema da igreja nunca foi conhecimento. O problema da igreja é carnalidade, é vida sem Deus, é vida devassa. O que atrapalha a igreja não é porque alguém prega com conhecimento, não. O que atrapalha a igreja é o pecado da igreja. Mas pelo poder do nome, da glória, do Filho de Deus, ele morreu no Calvário para pagar e perdoar o teu pecado. E o nome dele é exaltado dentro da igreja. A mensagem ela tem que ser cristocêntrica. Olha o que Pedro falou lá no versículo 33. Olha aqui, ó. Ele é exaltado e está à destra de Deus. É a principal mensagem do pregador. É a mensagem que traz Cristo, porque Cristo transforma. Cristo é a salvação. Cristo é a própria palavra. A igreja, quando se agrupa aqui na fonte, aqui é Fonte Nova, pastor, tem dois objetivos aqui que o pastor tem. Primeiro, evangelização. Segundo, instrução. A igreja se reúne para evangelizar e para instruir. Evangelizar quem não conhece, instruir quem conhece. Quando você fundamenta a sua vida na palavra de Deus, que é a rocha verdadeira, a rocha que é Cristo, eita, o capeta pode se levantar lá fora, mas ele tomba pelo poder da glória de uma igreja cristocêntrica, em nome de Jesus Cristo. Oh, glória. Diga glória a Deus. Versículo 37. Pastor, o tempo já acabou, né? Meu Deus, o argumento acabou. Ouvindo eles estas coisas, ó, não vou mandar repetir não, porque é enjoado, mas, rapaz, menino, ó, versículo 37, ó, ouvindo eles, agora é engraçado, pastor, o poder dissertativo que teve Pedro, claro, existem nuances espirituais, quebrando paradigmas, protocolos, eu sei. Mas o poder de convencimento de Pedro, olha, o poder do convencimento não está na atuação do Espírito de forma interna. O convencimento se deu àqueles que escutaram mediante aquilo que entenderam. Um poder de convencimento na pregação, na oratória. Lá no segundo grande avivamento de Atos dos Apóstolos, na verdade é o terceiro,
capítulo 19, Paulo trabalha muito essa ideia do entendimento. Ele usa 3 verbos: falar ousadamente, dissertar e persuadir. Aqui não tem. Lucas não faz questão de categorizar estas habilidades que nós chamamos querigmáticas, da pregação de... Não. Mas com base no versículo 37, que é um sintoma, é sintomático, eu compreendo que Pedro cumpre um papel de convencimento, porque ele falou com ousadia, ele dissertou e ele persuadiu. Então tá aí, ó. Ouvindo eles estas coisas... Então a primeira característica aqui, meu querido irmão, desta mensagem, é que é uma mensagem confrontadora, no sentido de que nós temos uma igreja disposta a ouvir. Os textos mais famosos do Antigo Testamento é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erá. Esse é um outro Yever Erá, Adonai Berishmereha, que é a bênção sacerdotal. Mas Shema Israel, ouça, ó Israel. Se você analisar as peregrinações de 1447 a 1445 a.C., quando os filhos de Israel saíram do Egito e atravessaram os desertos de Zin, Sin, Etão, Parã e Sináptico, eles receberam no primeiro mês, que era o 7º mês do calendário civil, o livro de Vaikra, que é o livro de Levíticos, e no segundo mês, Bar Migbar, o livro de Números, que foi concluído depois da morte de Moisés. Então a primeira coisa que Deus fez, antes de fazer com que Israel acessasse a promessa, foi trazer o manual. E no manual é chamar Israel, ouça Israel. Olha aqui, ó, ouvindo. Ouvindo é escutar. Então eu tenho aqui, pastor Laíus, uma igreja disposta a entender a partir daquilo que escuta, que ouve. Uma igreja disposta a ouvir. Qual é o nosso maior problema hoje? É que as pessoas escutando não entendem. O que adianta se a pessoa não entende o que escuta? Por exemplo, eu tenho dificuldade, eu já tentei, irmão, mudar de todo jeito. Não, eu fiz terapia, eu só não fui para o psicólogo. Mas eu fui para o divã, Deus me muda. Eu quero falar assim, mas eu não dou conta, irmão. Não tem jeito. Eu já orei para Deus me libertar desse fardo. Mas quando eu aplico a mensagem, pastor Ailson, por mais que seja uma mensagem carregada de tecnicidades, a hora que eu aplico, a pessoa entende que ela é a ovelha. Ela entende o que o pastor fala, porque o pastor dela não sou eu. Eu sou apenas o quê? O interlocutor. Mas aí eu abro a boca e Deus planta em mim a palavra que deve ser falada. A hora que o pastor aplica, você entende. Então essa igreja, ela começa a sofrer uma transformação, porque é uma igreja disposta a ouvir. Ela escuta o que o pastor está falando, o que Jesus está falando, o que a Bíblia está falando. Ela tem uma capacidade intrínseca de administrar aquilo que escuta, a partir do tanto é que na figura tropológica do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, a igreja é tida como ovelha, porque é um animal que rumina. As propriedades de uma planta, de um capim, da braquiara, sei lá o quê, vocês devem ter fazendeiro aqui, a propriedade daquele alimento não é quando ele mastiga, é quando ele rumina. É você traz para o estômago, volta do estômago para a boca. Qual que é a proposta disso? É uma figura tropológica. É a capacidade que o autor bíblico tem de emprestar ilustrações para dizer o que ele quer dizer. Ele está dizendo que a igreja saudável é aquela que escuta a princípio a palavra e deixa essa palavra digerir dentro, trabalhar dentro. Às vezes você escuta uma palavra do pastor Anaílson e aqui você não entende, mas quando você deita lá na sua cama, o Espírito Santo que plantou a palavra na boca dele vai trabalhar essa palavra no teu coração. Ela sobe para a sua boca, desce para a sua alma e o poder desta mensagem é manifesto. A igreja tem que ouvir, segundo a verdade, uma mensagem confrontadora. Olha, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se o coração. Essa palavra tocou, transformou, bateu pesado na alma do indivíduo. Se deixaram se desdobrar a partir da mensagem que escutaram. No século XIX, século XX, 19 para o 20, Charles Spurgeon foi convidado a pregar no Synod Palace Hotel na Inglaterra. E lá você tinha um templo com capacidade fenomenológica para abrigar 5.000 espectadores, não tinha serviço de som. Ele decidiu fazer um teste acústico dentro da igreja antes de pregar. Após o almoço, 2 da tarde, ele foi para o templo, orou no púlpito, se levantou depois de 30 minutos, virou para o lado direito e disse: fiel a esta palavra, digna de toda aceitação, que Cristo morreu para salvar os pecadores, eu sou o principal. Virou para o lado esquerdo e disse: fiel a esta palavra, digna de toda aceitação, que Cristo morreu para salvar os pecadores, eu sou o principal.
Ele percebeu que a sua voz ecoava sobre todo o templo. Ele foi embora à noite, ele pregou, dezenas de almas entregaram a vida para Cristo. 20 anos depois, ele encontrou com um negro deitado numa marca hospitalar e conversando com ele, perguntou: como viestes a conhecer o poder do Evangelho? Ele disse: eu era encanador do City Palace Hotel, estava consertando as instalações hidráulicas para um grande culto à noite. Quando tu entrastes naquele templo, eu te vi, você não me viu. Tu orastes 30 minutos, se levantaste e proferiste um versículo por 2 vezes. Fiel esta palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus morreu para salvar os pecadores. Eu sou o principal. Aquelas palavras foram poucas, mas ouvindo estas palavras, elas compungiram meu coração. Hoje eu pereço nesta terra, mas amanhã eu me levantarei diante de Deus na eternidade. A igreja precisa se deixar ser compungida pelo poder da palavra. A palavra é pregada nesta manhã, a palavra será pregada nesta noite, a palavra de Deus pregada na igreja. A igreja tem que abrir o coração, abrir o entendimento, falar: fala Deus, quebra Deus, restaura Deus, abate Deus, e o Deus desta casa vai tocar na tua alma pelo poder. Você crê nesta verdade? Levante a mão e diga glória a Deus. Irmão, eu fico preocupado, sabe? Nossa, mas eu fico assim preocupado, sabe? Porque nós pastores, e principalmente pastor Alailson, com as novas metodologias administrativas, muitos de nós somos cobrados a partir do resultado. Principalmente que essa disseminação de mentorias na rede, onde tem se apregoado muito que as pessoas, elas respeitam resultados, não propriamente pessoas. Na verdade, irmão, olha aqui para minha barriga, pelo amor de Deus. As pessoas não amam pessoas, elas amam competências. No dia que o seu amor ligado à minha competência for real, e a minha competência em relação a você falhar, o seu amor vinculado à minha competência deixa de existir. A igreja não é chamada para amar competência, a igreja é chamada para amar pessoas. Mas a gente vê, por exemplo, na parábola do semeador, eu louvo a Deus porque aquela parábola está lá. Porque Jesus semeia, a semente é a palavra, a obra é de Deus, e mesmo Jesus semeando, a semente caindo, que é a palavra, e a obra sendo de Deus, os resultados não são garantidos. Ah, pastor, o que Deus dá? Não, nem sempre. Lá você tem. Então, se a parábola não caracteriza Jesus, que é o semeador, nem caracteriza a semente, que é a palavra, e nem caracteriza a lavoura, que é de Deus, então o que a parábola está falando do semeador? Só você. Sobre o tipo de terreno você é, com base na semente que você administra. Ele diz que dentro de uma igreja tem 4 tipos de gente. Primeiro são os desinteressados. Está lá, meu Deus. É o próprio Cristo semeando a própria palavra na própria lavoura de Deus. Aí cai sementes na beira do caminho, vem um pássaro e arranca. É o que acontece aqui, pastor. Aí o senhor pregando o culto de ensino. Ele senta aí na igreja, o cidadão, a cidadã, ô glória! Tem misericórdia, Senhor. Aí ele fica tome, ele conversa, ele usa o WhatsApp, ele manda mensagem, aí ainda posta um biquinho, servindo ao Senhor, nada, está nada. Às vezes não está nada. Os pássaros arrancam de você as verdades óbvias, pregadas pelo pastor da igreja, pelos pregadores que pregam. Porque, irmão, olha, irmão, você está ouvindo o que eu estou falando, irmão? Diga glória a Deus. Eu posso continuar falando, irmão? Diga glória a Deus. Jesus quer transformar a sua vida nesta manhã pelo poder desta palavra. E outra coisa, o que eu estou pregando não significa que o pastor Ailson não pregou. Ele prega a mesma coisa todo dia, porque Paulo falou isso. Eu não me canso de dizer as mesmas coisas. Repetição traz transformação e memorização. Nesta manhã de glória e de graça, o poder desta palavra será plantado na tua alma e o nome do Senhor será glorificado. O segundo grupo são os superficiais. Primeiro é os indiferentes. Segundo é o superficial. A sementinha, olha aqui, rapaz, para você ver, ela cai na terra, só que está cheio de pé. É superficial, é petrificado. Olha aqui, ó, compungiram o coração. Por quê? Porque era terra fértil. A semente entrou, mas aqui não, é petrificado. A semente cai e não vai com profundidade. Até nasce. Nasce. Mas no primeiro vento, preste atenção, no primeiro vento a fé que você diz possuir no tempo da alegria, se perdeu no tempo da tristeza. E às vezes Deus quer fundamentar a fé que você diz possuir no caos que você atravessa.
Estou escrevendo um livro, Doce Sofrimento. Que é isso, pastor? Terminei, era editora. Doce Sofrimento. Eu peguei na história do cristianismo as pessoas que enfrentaram as mazelas mais profundas e que entregaram o evangelho mais genuíno. Felicidade e seus 7 filhos. Ano 177 do segundo século da era cristã. O prefectus Romanus Públio chegou até ela na arena e disse: mulher, pelo amor de Deus, os seus filhos serão martirizados diante de ti. Ela tinha 7 filhos, o mais novo 10 anos, o mais velho com 20. Ela olhou para o prefectus Romanus Públio e disse: eu viva te vencerei, e se tu me matares na minha morte, te vencerei mais ainda. Pegou o primeiro menino dela, de 20 anos de idade. Ele foi trucidado na arena. Diante dos teus olhos, o prefectus Romanus Públio disse até ela: mulher, tenha juízo, negue a cena ao imperador. Ela disse: nós vivos te venceremos, e se tu nos matares na nossa morte, venceremos vocês mais ainda. Até o seu filho de 10 anos de idade, pisado por touros, o seu maxilar quebrado. A única palavra que saía entre baba e sangue, pus na sua boca, era dizendo para o prefectus Romanos e para os seus algozes: eu vivo te vencerei, se tu me matares na minha morte, vencerei mais ainda. Ela viu todos os 7 filhos tombar na arena e foi entregue diante de César. Ela apontou para ele e disse: eu viva te vencerei, e se tu me matares na minha morte, te vencerei mais ainda. Querido, nesta manhã Deus está plantando na tua alma o evangelho genuíno de Cristo Jesus, e o nome do Senhor será glorificado. Aí não pode inventar nada, que eu vou sair da igreja. Eu não aguento mais. O irmão olhou para mim: irmão, às vezes tem um diabo. Está gravando, pastor? O diabo na igreja tem. Irmão, se vocês quiserem. Lá te pega. O diabo não entra nele, ele entra no diabo. Ele está aí na igreja do seu lado. Às vezes. Para quê? Para que você possa expressar em relação a ele aquilo que Cristo expressa em relação a você: misericórdia e amor. Ele está aí, Deus vai deixar. Agora, se tu não está fundo, oh glória, se tu não foi plantado na verdade, tu não vai aguentar. Mas nesta manhã tu chegou aqui para glorificar e bendizer, e para pregar essas verdades de Deus, e o nome de Jesus vai ser glorificado. O outro é o espinho, é aquele que é influenciado pelo mundo. E o outro, a terra é boa. Quando a terra é boa, a coisa vai funda, o evangelho vai lá. Pastor, sabe quanto tempo eu plantei no ministério? Eu plantei no ministério 22 anos consecutivos. Essa bichinha essa mulherzinha minha: meu bem, para que você estuda desse tanto? Irmão, apacentando 30 pessoas no Nordeste, 35, 36. Eu fiquei mais de 7 anos apacentando 30 pessoas num sofrimento do inferno. Uma coisa que eu falei: Deus, pelo amor de Deus, o que é isso? Mas quando Deus resolve dar crescimento, Ele abre portas, Ele fecha portas, Ele faz milagre, a obra dele é feita, o tempo passa e o nome de Jesus é glorificado na nossa vida. Que a terra é profunda, a semente vai. Então aqui, ó, pastor, acabou, né? Só mais um pouquinho aqui, ó. Uma mensagem que desperta o interesse por mudança. Ó, não, irmão, olha aqui para mim. Olha essa gravata. Eu ganhei essa gravata. Quando eu fui comprar um terno, a mulher me deu essa gravatinha. Ó, gravatinha abençoada. Olha aqui para mim, pra você entender a coisa. Não é Pedro que faz o apelo, é a igreja que faz o apelo a Pedro. Os apelos que a gente faz. O senhor faz apelo, pastor? Eu faço, de vez em quando. O senhor vai continuar? Eu vou, de vez em quando. De vez em quando. Eu só não ofereço Cristo como mercadoria barata. Porque tem gente que pensa assim: meu Deus, se eu não aceitar a Jesus... Irmão, é Jesus que te aceita. Quem está perdido é você, não é ele. Quem faz o apelo é o povo. Eita, diante disso aí que vocês... Olha que povo bom, hein? É aquele povo que o pastor Anailson prega no culto de doutrina. Aqui é na terça ou na quarta? Na terça. Aí ele fala: eita, pastor, agora sim, hein? O que é que eu tenho que fazer para mudar? Esse povo aqui.
É o povo que reage à pregação do evangelho, não com a palavra que sai da boca, mas com a conduta de vida, o que eu devo fazer para transformar a minha história. Lá no Oriente Próximo, todo mundo tinha esse entendimento que se deve fazer. Hoje nós vivemos numa hipergraça, banalização da graça, que as pessoas pensam que evangelho é só falácia, é só conversa, mas até o rico, quando foi perguntar para Jesus, o que eu tenho que fazer? Evangelho não é falácia de boca, falar até papagaio fala. Evangelho é vida, é renúncia, é transformação, é você imprimir na sua história o poder da transformação desse evangelho, e o nome do Senhor será pregoado a partir da sua vida. Irmão, você já leu a história do Francisco de Assis? Irmão, aquele homem era doido. Ai, pastor, é o padre. Mas é esse mesmo, é o padre. Mas tinha nada a ver com aquela igreja. Francisco de Assis não tinha nada a ver. Se nós fosse colocar assim, pastor, reformadores, com base na pregação que pregava, ele teria entrado em primeiro lugar com os valdenses. Bicho velho desembaraçado. Ele foi lá visitar o Inocêncio III, o Todo-Poderoso. Tomás de Aquino tinha ido visitar o Inocêncio III. Tomás de Aquino, da escolástica, discípulo de Miguel Ângelo, da escola de Pedro Lombardo, Pedro Abelardo. Aí o Tomás de Aquino foi visitar, todo mundo sabe, todo pregador prega isso. Eu não sei se você sabe quem são os personagens, mas a história todo mundo sabe. Aí o Inocêncio mostrou aquele tanto de ouro da igreja. Aí o Inocêncio falou assim, não podemos mais dizer igual Pedro e João, não temos prata nem ouro. Aí o Aquino olhou para ele assim, mas também não podemos dizer levanta e anda. Aí o Francisco de Assis, pastor, foi lá visitar o Inocêncio III, porque ele queria uma autorização para lançar a sua ordem dos irmãos menores. Ele fundou a ordem das irmãs Clarissas, lá em Assis. Ele foi lá sujo, pastor. O senhor sabe mais do que nós aqui. Sujo, fedendo porco. Aí o Inocêncio III pôs a mão no porque ele, com aquela glória toda, né, parecendo Deus, que ele era Deus mesmo, porque aquilo ali, meu Deus, tem misericórdia. Aí ele pôs a mão assim, vai ter com teus irmãos os porcos. Pois você acredita que ele foi? Ele sentou lá perto dos porcos, ficou 1 ou 2 dias. Aí Inocêncio III teve um sonho, que a Catedral de São João do Latrão estava partida no meio e caindo. E toda a estrutura da igreja estava nos ombros de uma única pessoa, de um camponês. Quem que era? Francisco de Assis. Aí mandou chamar ele. Aí ele veio e recebeu autorização. Vai, faz o que você quer. Aí ele foi. Ele foi em Damieta. Na 4ª cruzada, aquela loucura, aquela cruzada do capeta, que disse que era cruzada em nome de Deus. Ele atravessou Damieta. Ele atravessou sem arma, que no meio de tanta flecha de raio, de pedra, de fogo, para todo lado. Ele atravessou o exército, os cruzados, atravessou o exército, ninguém tocou nele. Ele bateu na porta do palácio para falar com o sultão Al-Kamil. A porta se abriu, ele entrou lá dentro, pregou o poder de transformação do evangelho de Jesus Cristo. Enquanto homens de Deus pegavam espada para matar os outros, ele carregava a mensagem transformadora do poder do evangelho na sua vida. Evangelho é vida, evangelho é transformação, evangelho é renúncia. É quando você entra na padaria, o padeiro olha e fala, é crente lavado pelo poder do evangelho e cheio do Espírito Santo de Deus. Então esse povo pergunta, Pedro, o que é que eu devo fazer? Eles compreendiam que vida cristã era uma vida de feitos. Aí olha aqui que coisa, ó, uma mensagem que mostra o caminho da redenção. Pastor, qual é o caminho da redenção? Repita, pode falar, pastor? Não me sacrificai, internet. Repita comigo, irmãos. Arrependimento. Não, irmão, vamos para arrependimento. Batizado e remissão. Arrependimento. A diferença do arrependimento para o remorso tem lágrimas, o arrependimento tem lágrimas. O remorso tem tristeza, o arrependimento tem tristeza. A única diferença do arrependimento para o remorso é metanoia. É mudança de mente, de mentalidade. Porque você nunca vai se arrepender daquilo que o seu corpo fez se você não transformar na sua mente. Esse é o segredo do arrependimento. Por isso que nós vivemos caindo nos mesmos pecados que confessamos. Charles Spurgeon diz que o arrependimento de alguém que peca deve ser tão escandaloso como foi o seu pecado.
Robert Murray McCain disse: eu preciso me arrepender do meu arrependimento. Charles Spurgeon disse: a lama venenosa da serpente na mais bela flor do meu jardim. Há pecados até na minha espiritualidade e santidade. Isaías disse, a mente mais brilhante do Antigo Testamento, que as minhas melhores obras são trapos de imundície. Eu sei que você sabe, madame, o que é um trapo de imundície. É aquilo que você descarta no seu ciclo. As tuas melhores obras, a minha melhor pregação, a sua melhor evangelização é aquilo. Diante da santidade de um Deus que é totalmente santo. Arrependimento é quando você se propõe a transformar radical, indubitável e peremptoriamente a sua vida pelo poder consternador que compunge corações desse evangelho genuíno. É você deixar de conversar com quem você está conversando, porque isso está alimentando o monstro que existe dentro de você. É deixar das conversas indecorosas, fora de contexto. Deixar de enviar vídeos para benefícios de uma possível conversa posterior. Você sabe o que eu estou falando? É você evitar construir, alimentar um monstro. E eu sou esse monstro. Você é esse monstro que foi cravado em Cristo, plantado nele. Se você se deixar ser dominado por você, você vai destruir a sua família, destruir a sua casa, destruir o seu coração. Mas a pregação genuína do evangelho, ela me põe para olhar para o pastor da igreja e dizer o que eu devo fazer. E ele vai olhar para mim e fala: mude agora a tua mente. E o poder desse Espírito, Vereshua, Venetzari, o poder do Evangelho de Jesus Cristo, ele vai tocar na tua alma, apagar o teu pecado, purificar a tua mente, e o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Casamentos destruídos por conta de uma palavra mal posicionada: arrependei-vos. Arrependei-vos. Segunda palavra, batismo. Irmão, eu fico assim, sabe? Pastor Elailson, eu não vou mexer em pontos estruturais e doutrinários, porque quem sou eu na fila do pão e eu não estou na minha congregação? Isso lhe é dado como por auspício aqui desse campo, é o senhor o pastor. Eu até administro a ideia da pessoa aceitou agora, batizou agora. Não tem problema, para mim, batiza, afoga a pessoa, afoga. Mas discipulado tem que ser encomendado. Bota o cidadão para aprender o que é evangelho. Tem que entender o que é evangelho. Eu quero batizar hoje. Batiza, meu filho. Vai, batiza. Mas discipulado nele. Eu tenho que entender o que é evangelho. Sabe quanto foi o catecumenato de João Crisóstomo, o Boca de Ouro? 3 anos. Ele era discípulo de Libânios, que era o professor de Juliano Apóstata, o maior retórico do seu tempo. Libânios disse, sabe o que sobre João Crisóstomo? Os cristãos o roubaram de nós. Sabe quanto tempo João Crisóstomo sentou num banco de escola bíblica como catecúmeno? 3 anos para aprender o que é o evangelho. Sabe por que hoje as pessoas vêm e saem da igreja e procuram muitos lugares, vem para cá, sai para cá, volta para cá? Deixa eu dizer para você, no dia que a verdade desse evangelho pregada aqui neste púlpito for plantada na tua alma de verdade, de fato, ninguém te arranca da presença dele, ninguém te rouba da presença dele, porque ele é um Deus que planta na minha vida verdades que são eternas, e estas verdades duram para sempre. Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Em último lugar, remissão de pecados. Oh, aleluia. Jesus. Nada mais doce do que isso. Eu fiquei tão feliz, pastor. Eu terminei já, tá, pastor? O senhor me perdoe, eu terminei. Eu recebi um evangelista no meu escritório. E ele disse,
ligou a televisão para assistir alguma coisa. E aí ele disse, pastor, eu senti assim, vamos... Ele disse que sentiu a conjugação do verbo, ele escutou uma voz no coração, vamos orar. Achei curioso aquilo. Até pensei assim, meu Deus, que tem uns irmãos que contam sonhos, essas coisas, tem um sonho bacana, mas tem uns que... Meu Deus. Aí quando ele começou a contar, ele começou a chorar. Ele tinha sentido um peso descendo, que transmitia paz, e ao mesmo tempo ele começou a sentir nojo dele. Sabe como é o nome disso? Consciência de pecado. Eu vou dizer para você uma coisa que pouquíssimos lugares falam. A verdadeira conversão está intrinsecamente ligada à capacidade que você tem de ter consciência de pecado perdoado. E a consciência de pecado não é algo simples de se entender. Não é você assim, ele me perdoou, e você confessa o pecado no atacado e peca no varejo. Não é isso. Você levanta cedo, maltrata seu marido, maltrata sua esposa, maltrata seus filhos, maltrata seus funcionários, você maltrata seu patrão, você é bruto. Estou dando um exemplo, estou sendo aqui mais provocador. E aí de noite você ajoelha com um joelho, já com o outro na cama, perdoa-me do meu pecado, não pode dizer amém. Não. Nós temos uma habilidade estupidificante de pecar no varejo e querer confessar no atacado. Mas pastor, ele não perdoou, que diferença ele faz? Faz muita diferença, porque a gravidade do pecado não é o pecado praticado, mas contra quem ele foi cometido. Todos os maus tratos que nós fazemos uns com os outros, com os nossos irmãos, é um maltrato à própria pessoa bendita de Cristo. Mas ele não está aqui para te perturbar ao ponto de você sair daqui entristecido, porque a justiça de Deus cumpriu-se na vida de Cristo e por conta da sua morte, nós estamos aqui vivos, exatamente por ter assumido o seu lugar para morrer. Você assumiu o lugar dele quando ele ganhou a vida. Essa vida de crédito é dada para esta igreja, e toda essa igreja pode celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. Jesus me liberta do pecado de 3 maneiras. Ele me salvou do pecado, está me salvando do pecado e me salvará do pecado. Na justificação, ele me liberta da pena do pecado, na santificação da influência do pecado, na glorificação da presença do pecado em Deus, por intermédio de Cristo. Eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. A resposta de Deus é uma resposta ao pecado, porque o pecado alimenta o último inimigo a ser vencido, a morte. Portanto, a única diferença que existe entre você e eu é o estágio da santificação. Existem homens que estão aqui, outros aqui, outros aqui, outros aqui, porque a santificação é a capacidade de Deus plantar em mim a glória dele ao ponto de eu recusar o pecado. Quanto mais distante do pecado, mais próximo de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais distante do pecado. Uma coisa liga a outra. Se você afasta do pecado, você não precisa se aproximar de Deus. Quando você se afasta do pecado, você já está próximo de Deus. Quando você se aproxima do pecado, não precisa distanciar de Deus. Quanto mais próximo do pecado, mais distante de Deus. Mas Jesus está aqui nesta manhã para plantar esta mensagem transformadora na minha e na sua vida, para que este evangelho seja tocado na nossa alma de forma tão poderosa, e quando você sair daqui nesta manhã, você vai carregar no seu coração a gratidão tão grande, porque eu não sei quantos pecados você cometeu, eu sei de uma coisa: na pessoa bendita de Jesus Cristo, todo o seu pecado foi cravado na cruz do Calvário, e você pode bendizer e glorificar e adorar ao nome dele nesta manhã. Com a licença do pastor, fique sobre os seus pés. Pode, pastor? Eu não sei se o irmão pode fazer aqui alguma coisinha. Eu quero falar para você uma coisa. Vocês já leram o livro de Hills Royce, O Intercessor. Um livro escrito por grandes. E algumas pessoas tentavam orar com ele, não conseguiam. Porque o que se diz acerca dele é que ele internalizava tanto a glória de Deus, que quanto mais tempo ele passava sobre os seus joelhos, era como se a glória de Deus entrasse dentro da igreja. As pessoas não conseguiam ficar perto. E eu sei o que é isso. É quando Deus se aproxima de alguém tão apaixonado, ao ponto de alguém que é desapaixonado não poder desfrutar dessa relação.
Porque só casais apaixonados podem desfrutar desta relação. A relação de Cristo em nós é um relacionamento, não é religiosidade. E eu nem sou contra a palavra religião, porque religião no sentido orgânico, autoritativo, é lindo, é religar, é trazer uma luz àquilo que estava... E não é problema, o problema é religiosidade. O problema é que, deixa eu dizer para você aqui uma coisa, Jesus quer se relacionar contigo. Hughes Horns orava 8 horas por dia. Smith Wigglesworth orava 8 horas por dia. Francis Ausdery, um discípulo de Wesley, ganhou 200 mil almas na Nova Inglaterra. Ele se levantava às 3h30 da manhã, orava até às 8 horas, e ele sentia vergonha dele mesmo, porque ele passava nas docas e via trabalhadores que se levantavam primeiro do que ele, para servirem a homens carnais. Foi por conta desse trabalho de Francis Aldery que John Wesley disse aquela frase: Senhor, dai-me 100 homens que não temam nada a não ser o pecado e que não desejem nada a não ser a sua presença, que eu vou balançar este mundo. Eu vou ganhar este mundo. John Fletcher impregnou as paredes do seu quarto com o hálito de sua oração. Na doutrina da santificação perfeita, ou da perfeição cristã, que é uma doutrina esquisita para nós assembleianos, foi um entendimento administrado por John Wesley, e nós não condenamos John Wesley, porque não se joga um cavalo fora por causa de uma perna quebrada. Mas o próprio John Wesley acreditava que John Fletcher tinha conseguido atingir a perfeita manifestação cristã. John Nelson orava 8 horas por dia. A sua esposa incomodava com ele. E dizia: para que tanta lágrimas, para que tanta oração? Ele dizia: mulher, existem 5.000 almas debaixo dos meus cuidados pastorais. E eu não sei se todas elas têm certeza da salvação. Enquanto eu não souber que todas elas sabem que são salvas, eu não vou deixar de orar. Teresa d'Ávila, reformista espanhola, em 1523, no seu livro Castelo da Alma, ela disse: eu descobri porque as pessoas não oram. Porque orar é falar com Deus como alguém fala a seu amigo. Como, pois, conversariam com quem não conhece? Jesus está te chamando aqui nesta manhã, para que você possa sentir o peso dessa decisão, o peso dessa responsabilidade, o peso da glória do eterno nosso Deus. Evangelho não é uma vida religiosa, evangelho não é simples e puramente uma vida de agremiação, de congregação. Evangelho é vida. E eu profetizo aqui, aí eu creio, nesse ato profético, eu creio aqui da palavra de Deus, que tu vai sair para esta tarde, e tu vai entrar na tua casa, e a glória desse Deus extraordinário vai tocar a sua vida. Que você vai ligar para uma, para 2 pessoas nesta tarde, e vai falar: vamos lá para aquela igreja, porque Deus tem algo especial, Ele tem feito algo especial. Você carrega a mensagem que tem poder de transformar o mundo. Você carrega a mensagem que tem poder de transformar. Sabe por quê? Porque você foi justificado, você está sendo santificado e você será glorificado. O pecado já não mais terá no amanhã poder sobre a tua vida. Nós estamos ligados a esta graça e esta glória. Põe a mão no seu coração em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, que a glória do teu Espírito Santo possa tocar nos corações aqui nesta manhã. Que o teu nome seja glorificado, ó Pai. Que o teu nome seja bendito, ó Deus. Que a tua presença possa tocar a vida e a alma do teu servo, Pai. Se porventura tem um casamento abalado aqui nesta manhã, eu profetizo a transformação do evangelho. Ó Deus, essa esposa vai amar mais esse homem vai amar mais essa mulher. Meu Pai, se tem algum filho desajustado, alguma filha desajustada, o teu poder e o teu evangelho transforma gerações, transforma a vida, restaura a vida. O evangelho de Cristo, eu creio nesta verdade. Esta verdade liberta, esta verdade transforma. Ainda esta tarde, ó Pai, os teus servos vão testemunhar de que o Senhor é um Deus que fala por intermédio da tua palavra. O Senhor transforma, restaura, dá vida, vida com abundância nesta manhã. Percorre a nave desta igreja, entra no coração desta casa. Levante a tua mão, querida, as 2 mãos para os céus. Levante as 2 mãos para os céus e glorifique por 10 segundos o nome dele. Ele merece toda a honra e toda a glória. Ele merece toda a honra e toda a glória. A ti, Deus de Deus, luz de luz, glória sobre glória. O Senhor é grande, é vivo, é eterno, é poderoso. Adora o nome dele nesta manhã. Enquanto você adora, os demônios caem diante dos teus olhos. A obra é feita para a glória do nome do Senhor.